Seção 2ª. Da queixa disciplinar QD e seu processo, PQD. Artigo 51. A queixa disciplinar, QD, é a notícia interposta pelo militar, querelante, diretamente atingido por ato pessoal praticado por militar possuidor de precedência hierárquica, querelado, que repute irregular ou injusto, dirigida ao comandante, diretor ou chefe do querelante. Parágrafo único. Para o exercício do direito de queixar-se, deve o querelante ser atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto, de forma a causar-lhe prejuízo físico, material ou psicológico. Artigo 52. A queixa disciplinar é decorrente de sua finalidade, não podendo a administração, em regra, se envolver de ofício na pendência. Parágrafo único. Por ser de caráter personalíssimo, atingindo o foro íntimo e sendo faculdade do querelante, deve ser indeferida e arquivada a QD encaminhada de forma extemporânea, sem justo motivo devidamente comprovado. Caso esta apresente notícia de crime, improbidade administrativa ou qualquer outra conduta de maior gravidade, deverá ser recebida para instauração de processo ou procedimento administrativo adequado à espécie. Artigo 53. A apresentação da QD deverá ocorrer no prazo máximo de 0,5 dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato. Parágrafo único. Caso a autoridade que receber a queixa disciplinar não tenha competência legal para apurar os fatos, deverá remeter toda a documentação à autoridade competente, no prazo de 0,3 dias. Artigo 54. Aplicam-se a QD, nos aspectos formais e de mérito, as orientações e o modelo de relatório pertinente a CD, o seu rito e os demais aspectos alusivos ao devido processo legal, inclusive no que tange às alegações de defesa. Artigo 55. Por decisão da autoridade superior competente desde que haja solicitação do querelante, este poderá ser afastado da subordinação direta do militar contra quem formulou a QD, até que esta seja decidida. Artigo 56. A instauração do PQD ocorrerá por intermédio de despacho da autoridade militar, até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente. Parágrafo 1º. Em sendo instaurado por comandante de fração descentralizada ou destacada, este deverá solicitar, previamente, por qualquer meio, o número do procedimento à SRH, secretaria ou equivalente na unidade. Parágrafo 2º. A autoridade que mandou instaurar o PQD, não sendo competente para solucioná-lo, deverá encaminhá-lo à autoridade competente, relacionada no artigo 45 do CEL, no prazo de 0,5 dias úteis. Parágrafo 3º. Todos os PQD serão lançados, registrados e controlados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da ZIMI, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com as portarias de processos disciplinares diversos. Seção 3ª. Da transgressão disciplinar residual, TDR, e seu processo. Artigo 57. Transgressão disciplinar residual, TDR, é toda conduta antiética aflorada no decorrer da apuração de infração penal, através de autos de prisão em flagrante, APF, inquérito policial militar, IPM, inquérito policial, IP, processos judiciais, PJ, ou outros documentos correlatos encaminhados à administração militar. Parágrafo único. As transgressões disciplinares residuais serão indicadas pelo encarregado da investigação ou pela administração, devendo, em ambos os casos, ser especificadas no relatório e, ou no ato de homologação, a avocação da solução pela autoridade delegante. Artigo 58. Quando se tratar de transgressão disciplinar residual ao IPM ou APF, deverão ser adotadas as seguintes providências. Inciso 1. No relatório do IPM-APF, verificar se o encarregado especificou o fato e tipificou as possíveis transgressões disciplinares residuais afloradas, assim como as causas de justificação ou absolvição. Segunda. Na avocação homologação da solução do IPM, constar S, transgressão, ONS, disciplinar, ES, residual, AS, em tese, cometida pelo militar investigado, com suas respectivas tipificações. No caso da administração, de ofício ou em concordância com o encarregado, verificar que existiu causa de justificação ou absolvição, constantes dos artigos 6º e 7º deste manual, deverá constar essa circunstância no referido ato. Terceira.
tirar fotocópia dos autos do IPM em seu inteiro teor ou, conforme conveniência administrativa, de partes da documentação que demonstrem a transgressão disciplinar residual praticada. Quarta. Remeter o IPM à PF à JME. V. Elaborar portaria de processo disciplinar adequado, PED-PEDs, em conformidade com a natureza da transgressão disciplinar residual aflorada no IPM-APF. Parágrafo 1º. Nos casos de menor complexidade, que envolva apenas um militar acusado ou por conveniência administrativa, a autoridade competente poderá determinar a apuração da transgressão disciplinar residual nos moldes do processo de comunicação disciplinar, definido neste manual. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, os processos serão lançados, registrados e controlados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da ZIMI, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com o PCD e PQD. Artigo 59. Para transgressão disciplinar residual ao inquérito policial, comum, processo judicial ou outros documentos correlatos, a administração militar deverá adotar, no que for pertinente, as providências recomendadas no artigo anterior. Parágrafo único. Toda vez que a administração constatar que um militar foi indiciado, denunciado, sentenciado em sede de inquérito policial, processo judicial ou outros instrumentos correlatos, por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter cópia total ou parcial dos autos, para fins de adoção das medidas administrativas alusivas à eventual transgressão disciplinar residual. Art. 60. Os termos de audição contidos no processo ou procedimento criminal poderão ser aproveitados na sede PED-PAE, desde que o encarregado elabore novo termo no qual a pessoa confirme ou retifique os dizeres do termo anterior, com oportunidade de se acrescentar outras informações necessárias à elucidação dos aspectos disciplinares. Parágrafo 1º. No processo disciplinar, além das testemunhas limitadas à defesa, deverá o encarregado ouvir as pessoas que efetivamente conheçam ou tenham participação direta ou indireta na transgressão disciplinar imputada ao militar. Parágrafo 2º. As pessoas ouvidas no processo ou procedimento criminal que não interessarem ao processo disciplinar serão desconsideradas, não podendo servir para motivar o relatório e a solução do processo decorrente da TDR. Art. 61. As TDR, de materialidade e autoria definidas nos autos do processo ou procedimento criminal, ofensivas à honra ou ao decoro da classe, pela sua natureza e gravidade, são suficientes para subsidiar a submissão do militar ao PED-PAE, devendo a cópia dos autos instruir a portaria desse processo. Parágrafo único. A eventual alegação de cerceamento de defesa não obsta a instauração do PED-PAE, haja vista que a ampla defesa e o contraditório serão assegurados, em sua plenitude, no curso desses processos. Seção 4. Do relatório reservado, RR. Artigo 62. O relatório reservado possui a finalidade de levar ao conhecimento da autoridade competente fatos ou atos, notícias, contrários à moralidade ou à legalidade, praticados por militar possuidor de precedência hierárquica ao relator. Artigo 63. O uso do RR não se presta para que o subordinado fiscalize o superior hierárquico, uma vez que o poder disciplinar e o dever de fiscalizar decorrem sempre do superior. Em relação ao subordinado, o relatório reservado deve ser utilizado nos casos da prática de condutas que afetem os princípios da moralidade e da legalidade, em face da gravidade da conduta do superior. Artigo 64. O militar que presenciar ou tomar conhecimento de ato ou fato contrário à moralidade, atos de improbidade administrativa, ou à legalidade, infrações penais comuns militares, praticado por outro militar possuidor de precedência hierárquica encaminhará o RRA autoridade imediatamente superior ou à corregedoria da IME. Parágrafo único. O RR será motivado, devendo ser claro, conciso e preciso, bem como constar os meios para demonstrar os fatos e as demais provas que dispuser. Parágrafo 2º. A moralidade, como princípio legal a ser observado por todo e qualquer agente público, especialmente o militar estadual, deve ser entendida como um conjunto de regras de
conduta de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho e à ética das instituições. Parágrafo 3º. A legalidade, princípio indispensável que deve balizar a conduta do administrador público, permite ao militar fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas, pois na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Diferentemente da esfera particular, em que será permitida a realização de tudo que a lei não proíbe. Artigo 65. O prazo para apresentação do RR é de 0,5 dias úteis, iniciado a partir da observação ou do conhecimento do fato, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta inviabilidade de processamento desse RR perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilidade daquele que inobservou o prazo. Artigo 66. O RR será dirigido e encaminhado ao comandante, diretor ou chefe do relator, ou à autoridade imediatamente superior à da unidade onde está lotado o relator ou ao corregedor, que adotará as demais medidas administrativas que o caso requerer. Artigo 67. A autoridade militar que receber o relatório reservado, caso não tenha competência legal para apurar o fato, deverá encaminhá-lo à autoridade competente, no prazo de 0,5 dias úteis, sendo que a inobservância desse prazo não acarreta a inviabilidade do seu processamento perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem motivo justo. Artigo 68. Por decisão da autoridade superior competente, e desde que haja solicitação do relator, ou por conveniência administrativa, este poderá ser afastado da subordinação direta do militar contra quem produziu o relatório, até que o processamento seja decidido, ficando-lhe assegurado que, preliminarmente à sua solução, nenhuma medida administrativa correlata ao fato relatado poderá ser aplicada em seu desfavor. Artigo 69. Ao relator é assegurada a não retaliação por parte do denunciado ou outra autoridade. Entretanto, a tomada de medidas administrativas em desfavor do denunciante estará condicionada à veracidade do fato denunciado. Não sendo verídica, poderá responder o denunciante nas esferas penal, civil e administrativa. Artigo 70. A autoridade contra a qual for elaborado o relatório reservado poderá, justificadamente, solicitar o afastamento do militar relator à autoridade competente ou ao corregedor, que avaliará o pedido e o decidirá motivadamente, ouvindo, antes, se for o caso, o relator. Artigo 71. Recebido o RR, a autoridade competente poderá determinar esclarecimentos formais por parte do militar acusado ou determinar a instauração de RIP. Parágrafo 1º. Nos casos em que o RR for subsidiado com provas consistentes de autoria e materialidade do desvio de conduta relatado, a administração instaurará a sede ou IPM, conforme o caso. Parágrafo 2º. Se a autoridade competente vislumbrar que o fato noticiado já foi devidamente apurado e solucionado por meio do procedimento adequado, formalizará diretamente, por ato motivado e fundamentado, arquivando toda a documentação, sem necessidade de instauração de nova apuração. Capítulo 4. Das alegações e notícias em geral. Artigo 72. As alegações e notícias em geral são as reclamações que chegam ao conhecimento da administração militar oriundas de civis, autoridades públicas ou privadas, ou por qualquer outro meio de comunicação, tais como notícias de jornais, rádios, revistas, entre outros, narrando que foram vítimas ou que terceiros teriam sido, direta ou indiretamente, atingidos por atos irregulares, crime, contravenção penal, transgressão disciplinar ou quaisquer outros praticados por militares. Artigo 73. Diante da notícia ou alegação de irregularidade, cabe à autoridade competente verificar a sua veracidade ou não.
Deve-se ter o cuidado de não expor o militar contra quem a alegação foi apresentada, a qualquer tipo de constrangimento. Artigo 74. A autoridade militar que receber a notícia ou a alegação, caso não tenha competência legal para apurar a transgressão, deverá encaminhá-la à autoridade competente dentro de 0,5 dias úteis, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta inviabilidade de processamento dessa transgressão perante a administração militar, mas tão somente eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem justo motivo devidamente comprovado. Artigo 75. As notícias ou alegações por meio de ofícios oriundos do público civil, de autoridades públicas ou privadas ou qualquer outro meio, notícias de jornais, revistas etc., devem ser registradas e controladas pela SRH, Seção de Inteligência da Unidade ou equivalente, permitindo a elaboração de estatísticas e um efetivo acompanhamento dos casos. Parágrafo único. O controle será realizado por meio de sistema informatizado, cuja numeração será fornecida por controle único da INE. Artigo 76. Sempre que possível, deverão ser juntados à alegação ou à notícia documentos probatórios da ocorrência do fato. Artigo 77. Constatado que o acusado, na alegação ou notícia, não é integrante da INE, deverá ser encaminhado à ouvidoria de polícia ou ao órgão próprio ao qual pertencer o possível autor. Artigo 78. Deverá ser providenciada a resposta ao órgão ou ao reclamante, vítima do resultado da apuração, ou das providências adotadas para o caso. Artigo 79. As alegações que contiverem indícios de crime militar e atos de improbidade, autoria e materialidade definidas, deverão servir para motivar e fundamentar as portarias de IPM. Aquelas que contenham somente indícios de transgressão disciplinar, atos de improbidade ou de crime comum servirão para motivar e fundamentar despachos de RIP ou portarias de processos administrativos, conforme o caso. Parágrafo 1º. Se do fato alegado restar indícios de autoria e materialidade de crime militar, ato de improbidade e transgressão disciplinar, a autoridade militar poderá instaurar, concomitantemente, IPM e o processo ou procedimento administrativo adequado. Parágrafo 2º. Havendo dúvidas acerca da autoria ou materialidade da conduta disciplinar, do crime comum ou ilícito civil, deverá a autoridade competente determinar a realização de um levantamento inicial ou de um RIP, conforme as circunstâncias do fato. Artigo 80. Quando o fato narrado não configurar indícios de crime, improbidade ou transgressão disciplinar, a reclamação será motivadamente arquivada, conforme causa evidente de justificação e, ou absolvição, elencada nos artigos 6º e 7º deste manual. Artigo 81. Em todas as unidades da respectiva INE, até o nível de companhia independente, deverá existir um setor específico, de preferência na P5 ou B5 da unidade, para atender ao público em geral, no que se refere à coleta e formalização de reclamações contra militares que cometam atos irregulares. Parágrafo único. O local de audição deverá possibilitar discrição e reserva ao reclamante-denunciante. Artigo 82. A seção responsável pela oitiva formal do reclamante, se for o caso, deverá expedir ofício de encaminhamento à delegacia de polícia com circunscrição, solicitando sua submissão a exame de corpo de delito, nos casos em que a pessoa alegar ter sofrido agressões físicas por parte de militares estaduais. Parágrafo único. Dispensa-se o encaminhamento à delegacia de polícia nos casos em que referida providência já tiver sido adotada pela parte interessada. Artigo 83. Os funcionários responsáveis pelas audições deverão ter acesso, para fins de pesquisa, aos sistemas de informações institucionais, SISCOM, Infoseg, SICOP, CAD, CIR, CID, dentre outros, possibilitando esclarecimentos quanto à situação do acusado e do próprio reclamante. Parágrafo único.
Não possuindo acesso aos sistemas, o funcionário responsável pela audição deverá solicitar informações à seção específica da unidade. Artigo 84. Deverão ser colhidos os dados completos do reclamante, vítima, representante legal, testemunha ou outro envolvido no fato, tais como nome, filiação, CI, CPF, endereço residencial com CEP, telefones para contato, profissão, estado civil, grau de escolaridade. Fazendo constar também, se militar, o número, posto, graduação e unidade em que serve. Conforme modelo referencial. Artigo 85. O militar responsável pela audição, além da qualificação do reclamante, deve fazer constar o máximo de informações possíveis no termo de declarações, tais como a descrição dos militares envolvidos, nome, idade real ou aparente, as características físicas, unidade do militar acusado, viaturas envolvidas no caso, com seus respectivos prefixos, marca modelo dos veículos, local, data e horário dos fatos, dados das testemunhas que presenciaram ou tomaram conhecimento do ocorrido, informações sobre o tipo de fardamento dos militares na ocasião, individualizando as ações, número do redes, se lavrado, e outros aspectos relevantes, conforme modelo referencial. Parágrafo 1º. O militar responsável pela audição fará constar se o reclamante já comunicou o fato a outros órgãos públicos ou à imprensa e se houve registro do fato em boletim de ocorrência. Em sendo o caso, citar o número, a natureza, a data e o local do registro. Parágrafo 2º. No caso de lesões, informar se já foi medicado ou submetido a exame de corpo de delito bem e como os dados sobre o atendimento médico, tais como o nome do hospital, o número da ficha de atendimento, o horário, a data, os dados do profissional que atendeu a vítima e as informações sobre o seu atual estado de saúde. Parágrafo 3º. Caso o reclamante esteja acompanhado de seu advogado, constar o nome e o número do registro na OAB, colhendo também a assinatura dele no termo ou, se acompanhado por outra pessoa, seus dados de identificação. Parágrafo 4º. Caso o reclamante seja criança ou adolescente e se faça acompanhar de seus pais ou responsáveis, citar, no termo, o nome e os dados pessoais do acompanhante e ainda colher a assinatura deste. Aos menores de 14 anos não se deferirá o compromisso de dizer a verdade. Artigo 86. A alegação colhida por meio da ficha de atendimento deverá ser assinada pelo reclamante, seu responsável legal, se houver, e pelo responsável pela coleta das informações. Artigo 87. Todo cuidado e atenção devem ser dispensados ao reclamante, que deverá ser bem recebido e orientado, além de proporcionar a ele a certeza de que sua alegação será efetivamente verificada. Artigo 88. O reclamante deve ser orientado sobre as previsões legais referentes a denúncias infundadas, concitando-o a falar somente a verdade dos fatos que estiver denunciando, sob pena de responder por crime de denunciação caluniosa. Parágrafo único. A admoestação não deve proporcionar ao reclamante constrangimento ou sensação de ameaça, que possa reduzir assim sua intenção de levar os fatos ao conhecimento da administração pública. Artigo 89. Quando houver alegações contra oficial, estas deverão ser, preferencialmente, reduzidas a termo e, em regra, acompanhadas por outro oficial. Artigo 90. O reclamante não presta depoimento mais, sim, declarações, figurando, na ficha de atendimento, como reclamante. Artigo 91. As técnicas de investigação, preconizadas em normas próprias, deverão ser usadas durante as audições, naquilo que for pertinente, para se obter todas as informações necessárias a subsidiar futuras apurações e confirmar, ou não, a veracidade da alegação. Artigo 92. Nas declarações firmadas pelo reclamante, devem-se, após registrar o que a pessoa falou espontaneamente, técnica da espontaneidade, fazer questionamentos complementares, técnica da indução, para não restar dúvidas quanto ao cabal conteúdo das alegações. Artigo 93.
a ficha de atendimento, juntamente com os demais documentos apresentados pelo reclamante, deverá ser protocolizada e encaminhada para a seção própria, seção de Recursos Humanos, SRH, ou equivalente, mediante recibo.